E se eu te dissesse que você já tem dentro de você tudo o que precisa para prosperar, só não sabe acessar ainda? Deus não te criou para viver na escassez nem para apenas sobreviver. Ele te formou com a mente dele, com criatividade, propósito e poder. Mas o mundo te ensinou o contrário. Por isso, fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai ouvir palavras sábias que podem destravar sua mente e mudar seu destino a partir de hoje. Tem gente que acha que nasceu sem sorte, mas e se o que está faltando não é sorte? E se tudo o que você vem buscando lá fora, menos em pessoas, empregos, promessas e até loterias, já está dentro de você esperando ser destravado? É como procurar a chave do carro estando com ela no bolso. A maioria das pessoas nunca aprendeu a usar o próprio potencial, porque cresceram ouvindo que isso não é para você. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? Napoleon Hill dizia que os pensamentos são coisas, e se pensamento é coisa, isso significa que sua mente pode ser uma fábrica de realidades. Agora pense comigo, se você tivesse uma máquina de imprimir dinheiro, você a deixaria desligada? Pois é, muita gente faz isso com a mente. Ela foi feita para criar, expandir, transformar menos, mas vive presa em crenças antigas, religiosas. O limitante diz: a culpa não é sua, mas a responsabilidade é. E é aí que a jornada começa. Você vai perceber que o que te impede de crescer não é a falta de fé, nem a falta de esforço. É a falta de consciência sobre quem você realmente... Porque, quando você entende o que carrega dentro de si, começa a usar a mente como um instrumento de manifestação, e não mais como um depósito de medo. E sabe de onde vem esse poder criador? Não é de coach, nem de técnica mágica. É de Deus. Sim, o mesmo Deus que nos criou, a sua imagem. Quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não está falando de aparência, está falando de essência. Deus é criador por natureza. Ele não precisou de matéria-prima, ele falou e tudo passou a existir. Agora reflita. Se fomos moldados segundo essa imagem, por que aceitamos viver apagados, sem criar nada? A sua mente é um presente divino, um lugar sagrado onde ideias, visões e propósitos podem ser gestados. E mais, Deus não deu esse dom por engano. Ele confiou isso a você. Pensa comigo. Um artista cria uma obra com traços que revelam quem ele é. E você é essa obra. Só que, além de ser criação, você também carrega a capacidade de criar. Isso é poderoso demais. A criatividade não é só para artistas, publicitários ou escritores. Ela é para quem decide escrever uma nova história de vida. Criatividade é quando você olha para sua realidade, vê o caos menos, mas em vez de se entregar, começa a imaginar soluções. Ativa é mente viva. Muita gente ainda acredita que criatividade é um luxo. Mas a verdade é que, em tempos de escassez, ela é sobrevivência. Você precisa pensar diferente, sonhar maior, sair do automático. E se eu te dissesse que todo movimento criativo começa dentro da mente? Exatamente como uma semente invisível que, com o tempo, floresce e se torna visível. Mas para isso acontecer, é preciso entender que sua mente é um terreno e o que você planta ali, isso cresce. Imagine a sua mente como um jardim. Você pode escolher plantar ervas daninhas ou flores raras e preciosas. A diferença entre um terreno produtivo e um terreno estéril está no que você cultiva diariamente. Se você semear pensamentos de dúvida, medo e escassez, inevitavelmente colherá insegurança, falta de oportunidades e estagnação. Por outro lado, quando alimenta sua mente com fé, esperança e pensamentos alinhados com a prosperidade, começa a colher frutos de abundância. E Christman é a famosa lei da semeadura mental em ação. Napoleon Hill foi um mestre em explicar que a mente humana responde exatamente ao que se planta. Se você insiste em repetir "isso não é para mim", ou "dinheiro é difícil", estará reforçando um terreno infértil. Mas, se substituir essas crenças por afirmações de fé, como Deus me deu tudo o que eu preciso para prosperar e eu sou capaz de vencer, está arando o solo para grandes colheitas. Um exemplo prático, manter um diário de gratidão e metas positivas, isso já muda o ambiente mental para algo mais fértil. Agora, pense na sua vida como um campo a ser cultivado diariamente. Que tipo de sementes você está plantando? O mundo vai te desafiar a acreditar na escassez, a pensar pequeno, mas a sua mente é o campo sagrado onde a batalha acontece. Por isso, é fundamental regar com fé, podar pensamentos tóxicos, cercar de tudo que fortalece essa mentalidade de riqueza que Deus quer para você. É o começo de uma jornada de transformação profunda, desde cedo. O sistema social planta na cabeça da gente uma programação sutil, mas poderosa. Isso não é para você, dinheiro é coisa suja, prosperar é pecado. São frases que ecoam no inconsciente, criando uma prisão mental invisível. E o mais assustador é que muitas vezes essas crenças vêm de pessoas que amamos.
com boas intenções, mas que sem querer sabotam o nosso crescimento. Essa cultura de escassez vira uma verdadeira armadilha para quem quer prosperar com propósito. E fé. A sociedade quer manter muitos na zona de conforto da mediocridade, para que não questionem o sistema e aceitem migalhas em vez de herança. Mas aqui no canal, o convite é outro. É para desprogramar essa mentalidade com sabedoria e fé. Não é um simples pensar positivo superficial. É uma reconstrução profunda da sua mente, embasada na palavra de Deus, que fala de prosperidade bíblica e abundância com propósito. Você pode mudar a história da sua vida e dos seus descendentes. É claro que não é fácil romper essas correntes invisíveis, porque elas estão entranhadas em hábitos, costumes e até interpretações religiosas erradas, mas toda mudança começa quando você decide não aceitar mais essa voz limitante como verdade absoluta. A boa notícia: você tem o poder divino para reprogramar sua mente, ativar uma nova mentalidade de riqueza e viver o sucesso com o propósito que Deus planejou. Parable. E isso é só o começo dessa jornada. Napoleon Hill, um dos maiores mestres do desenvolvimento pessoal, nos deixou uma frase que é um verdadeiro mantra para quem quer prosperar. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. É a síntese perfeita do poder da fé aliada à ação mental. Essa não é uma frase vazia. Ela ecoa profundamente no versículo de Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é o combustível invisível que move a máquina da mente para transformar sonhos em realidade. Quando você une a clareza mental com uma fé verdadeira baseada em Deus, algo extraordinário acontece. A mente passa a operar não só com o racional, mas com uma força espiritual que impulsiona a sua capacidade de criar e vencer. E isso não é ilusão nem sorte. É um princípio espiritual e mental poderoso que Napoleon Hill comprovou com exemplos reais de pessoas que saíram da pobreza para o sucesso. É o casamento perfeito entre a Bíblia e a ciência da mente. Por isso, cultivar essa fé ativa é fundamental para quem quer superar a velha versão de si mesmo e alcançar uma mentalidade de riqueza verdadeira. A fé não é apenas esperar sentado, ela é ação, perseverança e crença profunda no que Deus já declarou para você. E quando você internaliza isso, a mentalidade de prosperidade deixa de ser um sonho distante para se tornar sua realidade cotidiana. Voca já percebeu. Como o Salmo 1 destaca a importância de meditar na palavra de Deus dia e noite, não é um convite casual, é uma orientação para cultivar uma mente fértil e próspera. Meditar não significa só ler, mas internalizar, refletir, deixar a palavra permear cada pensamento e decisão. É assim que se constrói uma mente milionária. Com propósito. Aquela que entende que prosperar é mais que dinheiro, é viver alinhado com o plano divino. Quando alguém se compromete a meditar diariamente na Bíblia, está regando a fé e nutrindo a mente com verdades que expulsam dúvidas e limitações. É como um solo bem preparado, pronto para produzir frutos abundantes. E não pense que é difícil. Pode ser simples, começando com poucos minutos, anotando versículos que impactam, ou até ouvindo áudios inspiradores. O importante é criar um hábito que renove sua mentalidade e fortaleça sua conexão com Deus. Exemplos não faltam: líderes, empreendedores e pessoas que alcançaram sucesso sustentado. São aqueles que mantêm essa disciplina espiritual. Eles sabem que a mentalidade de riqueza não é algo isolado do espírito, mas nasce da comunhão constante com a palavra. E isso cria um diferencial poderoso para prosperar com propósito e fé, rompendo barreiras que parecem intransponíveis. Para quem vive só na superfície, Deus é um mestre em usar imagens para despertar a fé. Quando ele mostrou a terra prometida a Abraão, não entregou logo de cara menos. Ele fez Abraão olhar, imaginar, visualizar. Isso não foi por acaso. Foi treinamento. Deus sabia que, antes de Abraão pisar na promessa, ele precisava vê-la com os olhos da fé. E isso é um princípio bíblico que muitos ignoram. A imaginação, quando alinhada com a fé e o propósito, se torna uma ferramenta poderosa de transformação. Napoleon Hill também dizia: tudo começa com um desejo intenso e uma imagem mental clara, e a Bíblia já mostrava isso há séculos. A imaginação é a ponte entre o invisível e o possível. Quando você visualiza uma realidade abençoada, uma vida próspera, uma família restaurada, você não está apenas sonhando, está construindo rotas mentais que preparam seu cérebro e seu espírito para alcançar aquilo. E como um ensaio espiritual antes da apresentação da vida real. Infelizmente, muita gente usa essa ferramenta divina para o lado oposto. Imaginam o fracasso, antecipam a rejeição, mentalizam escassez. E aí, sem saber, sabotam as promessas que Deus colocou no caminho delas. Mas a verdade é, se você consegue imaginar, com fé, uma vida melhor,
Você já deu o primeiro passo em direção a ela. E é nessa direção que sua mente precisa aprender a caminhar todos os dias. Existe uma grande diferença entre ter uma mente religiosa e uma mente espiritual. A mente religiosa costuma ser presa ao medo, à culpa e à ideia de que prosperidade é sinônimo de pecado. Já a mente espiritual entende que prosperar com propósito é caminhar em harmonia com a vontade de Deus e não contra ela. Onde a religião impõe limites, a espiritualidade revela caminhos. Onde o religioso diz não pode, o espiritual pergunta: o que Deus quer que eu faça com isso? A mente religiosa vive dizendo que Jesus era pobre menos, mas esquece que ele multiplicou pães, teve tesoureiro e nunca faltou nada a ele e aos seus discípulos. Quem tem uma mente espiritual entende que Deus é pai, não um chefe rígido querendo punir, e como pai, ele quer o melhor para os filhos. Prosperidade não é só financeira, é paz, é saúde, é relacionamentos curados. E o dinheiro pode ser parte disso, desde que não tome o lugar de Deus. É por isso que muitos não acessam as bênçãos disponíveis. Estão presos a dogmas, interpretações erradas e heranças culturais que bloqueiam a abundância. Mas quando a pessoa se liberta dessa mentalidade limitada e começa a enxergar como filho menos como herdeiro, tudo muda. E essa mudança começa na mente, no coração e na coragem de aceitar que prosperar com propósito é bíblico, é espiritual e é urgente. Às vezes a maior prisão não tem muros nem cadeado, está dentro da própria cabeça. E sabe o que é mais cruel? É você se tornar seu próprio sabotador. Frases como "isso não é pra mim", "sou pobre, sempre fui", "eu não consigo" são como vírus mentais que bloqueiam a sua capacidade de enxergar possibilidades. E o pior, muitas vezes você nem percebe que está repetindo essas mentiras diariamente, como se fossem verdades absolutas. Napoleon Hill já dizia que a mente aceita como verdade tudo aquilo que você repete com frequência. Então, se você alimenta o seu cérebro com frases de derrota, ele começa a construir comportamentos baseados nisso. A boa notícia é que dá para virar esse jogo. Comece observando seus pensamentos como quem analisa uma plantação. Está brotando aí dentro. Sempre que surgir um pensamento limitante, confronte com a verdade da palavra menos, por exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. Autossabotagem não é só um problema emocional, é espiritual também. Quando você se sabota, está dizendo com atitudes que Deus errou ao te capacitar. Mas ele não erra, ele te deu a mente de Cristo. E é nela que você precisa pensar. A mudança começa quando você decide não mais ser refém do medo, mas aliado da fé. E quando você assume essa postura, começa a entender que não é mais escravo, é filho. A maioria das pessoas ora como mendigo, pensa como servo e vive como escravo, quando na verdade foi chamado para viver como filho. E filho não implora por migalhas, filho tem acesso à mesa. Quando você entende sua identidade espiritual, a mentalidade muda completamente. Você para de aceitar migalhas emocionais, relacionamentos tóxicos, salários injustos e sonhos pequenos, porque começa a enxergar a si mesmo como alguém que carrega uma herança menos a herança de Deus. A mentalidade de escravidão te faz duvidar do próprio valor. Já a mentalidade de filho te dá autoridade para sonhar alto e agir com ousadia. Um filho sabe que o pai quer o melhor. Mas olha só, não basta saber que é filho. É preciso pensar, falar e agir como tal. Quer um exercício simples? Toda vez que vier aquele pensamento "não sou capaz", responda: "sou filho de Deus e tenho acesso à sabedoria do alto". Essa troca de identidade muda tudo, inclusive seus resultados. Napoleon Hill falava muito sobre o poder do autoconhecimento. E a Bíblia confirma. Quando você sabe quem é em Deus, ninguém te convence a viver abaixo do que foi prometido. Essa consciência quebra as correntes mentais, religiosas e sociais que te mantinham limitado. É como trocar um óculos embaçado por uma lente espiritual. E aí, com a mente ajustada, você começa a ativar um modo que muitos nunca acessaram. Modo criação. Tem gente com fé do tamanho de uma montanha, mas com ações do tamanho de uma formiga. E aí fica frustrado, achando que Deus esqueceu dele. Mas a verdade é que fé sem ação é morta. Jesus ensinava princípios profundos, mas também pedia movimento. Ele dizia, "Vai, anda". Ou seja, depois de acreditar vem a parte mais importante, agir com propósito, direcionado por uma mentalidade alinhada com o céu. Modo criação se ativa quando a sua mente está cheia da palavra e suas mãos estão dispostas. Não adianta só visualizar a colheita se você não plantar, regar e cuidar do terreno. Por exemplo, quer um novo emprego? Mas também atualize o currículo, estude algo novo, mande e-mails. Quer empreender? Busque sabedoria. Ore, mas também estude gestão, vendas, leia livros como Quem Pensa Enriquece ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso é espiritualidade com inteligência. Napoleon Hill já mostrava isso em seus estudos.
Pessoas que prosperaram tinham uma fé inabalável, mas também uma prática diária disciplinada. Não é mágica, é princípio. E quando você combina fé, ação e mentalidade, a prosperidade não apenas vem menos, ela se sustenta. É aí que você começa a colher resultados que não são só frutos do esforço humano, mas do alinhamento com o seu chamado divino. E sabe qual é o combustível para manter esse ritmo? A gratidão é mais do que uma virtude bonita, menos ela é uma chave espiritual que destrava portas invisíveis. Muita gente espera receber mais para começar a agradecer, mas quem entende as leis da prosperidade bíblica faz o contrário. Agradez antes. Gratidão é fé em ação. Quando você agradece pelo pouco, mostra que está pronto para o muito. Quando você valoriza o que já tem, sua mente entra em estado de abundância e o universo espiritual responde a isso com multiplicação. Quer mudar o ambiente da sua mente? Comece e termine o dia agradecendo por no mínimo 3 coisas. Parece simples, mas é poderoso. Faça isso por 21 dias e observe como sua perspectiva muda. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via escassez. Começa a tratar seus recursos com mais sabedoria e a viver com mais leveza. Gratidão tira o foco do que falta e te conecta com aquilo que já está em movimento dentro de você. É mentalidade de riqueza ativada na prática. Napoleon Hill dizia que o sucesso vem para aqueles que estão conscientes dele. E a gratidão é uma das formas mais rápidas de gerar essa consciência. Quando você agradece por algo, está dizendo ao seu cérebro: isso é importante. Quero mais disso. E o cérebro responde com foco, energia e criatividade. Ou seja, ser grato não é apenas bonito, é inteligente. E o ambiente ao seu redor começa a mudar. Principalmente quando você se cerca de vozes que também te impulsionam. Você já tentou plantar uma árvore em solo tóxico? Não importa o quanto a semente seja boa, menos ela vai morrer. Assim também é a mente. Por mais que você tenha fé, talento e potencial, se estiver cercado de palavras negativas e pessoas que vivem na escassez, sua mentalidade enfraquece. O ambiente que te cerca tem o poder de acelerar sua prosperidade ou de matar seus sonhos aos poucos. Por isso, precisa aprender a blindar sua mente com sabedoria. Pense nos seus hábitos de consumo. Que tipo de conteúdo você assiste? Quais livros você lê? Com quem você mais conversa durante a semana? Se você quer desenvolver uma mentalidade de riqueza com propósito, precisa se alimentar daquilo que sustenta essa identidade. Substitua a novela pelo Salmo 1 Troc e Fofoca por podcasts de sabedoria bíblica. Leia livros como O Segredo da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece ou até Provérbios, que, aliás, é um verdadeiro manual de sucesso espiritual. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu um padrão. Todas elas selecionavam cuidadosamente quem e o que influenciava suas mentes. Isso não é arrogância, é inteligência espiritual. Porque no fim, a mente é como um terreno fértil. Se você deixar qualquer um plantar o que quiser, vai colher o que não precisa. E é aí que entra a importância da repetição intencional, que constrói identidade e fortalece o que você quer viver. Você se torna aquilo que repete. Essa é uma das verdades mais ignoradas, mas também mais poderosas da mente humana. As palavras que você declara com frequência moldam sua identidade, sua visão de mundo e até seus resultados. Se você passa a vida dizendo, sou azarado, não tenho sorte com dinheiro, isso não é para mim, sua mente trata isso como ordem menos e começa a alinhar suas decisões para confirmar essa crença. Mas a boa notícia é que o contrário também funciona. Comece o dia declarando: eu tenho a mente de Cristo. Eu fui feito para prosperar com propósito. Deus me capacitou para crescer. Parece simples, mas a repetição dessas afirmações muda sua postura diante dos desafios. E aqui não estamos falando de frases vazias, mas de verdades espirituais fundamentadas na Bíblia. Lembre-se, até Jesus repetia as Escrituras em voz alta no deserto. Ele sabia o poder que há em declarar a palavra com convicção. Repetir transforma menos mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Napoleon Hill afirmava que a repetição de uma ideia fixa gera fé, e a fé, combinada com ação, move montanhas. Por isso, transforme sua boca em uma aliada da sua mente. Escreva declarações de identidade, cole no espelho, diga antes do dormir. Declare no trânsito, na fila do banco, no banho. Quanto mais você ouvir e repetir que é capaz, mais sua mente vai se moldar a essa verdade. E quando essa identidade estiver fortalecida, você vai entender que talvez ela já estivesse aí o tempo todo. Você não chegou até aqui por acaso. Se esse conteúdo mexeu com algo dentro de você, é porque Deus está te despertando para um novo tempo. A mente milionária já está em você. Ela só estava adormecida debaixo de crenças, traumas e mentiras que você aceitou como verdades. Mas hoje o céu te lembrou: filho,
Você carrega minha imagem. Eu te dei a capacidade de transformar a sua história. Isso não é só motivação, é revelação. Nada muda do lado de fora, até que algo mude dentro. E agora que você teve acesso a esse conhecimento, tem 3 caminhos claros para seguir. Um ganho espiritual, aqui você aprende a prosperar sem abandonar sua fé, baseado na Bíblia. 2. Ganho mental, você começa a renovar sua mente, quebrar padrões e criar novos pensamentos com propósito. 3. Ganho prático, toda semana Voca. Recebe conteúdo com sabedoria aplicada, direto para sua mente e espírito. Então, se isso falou com você, não pense 2 vezes. Se inscreve agora no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que também precisa dessa virada de chave. E para selar essa decisão com fé, comenta aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Essa simples frase pode ser o começo de uma nova identidade. E a próxima semente que vai florescer pode ser a sua.